Ai, nossa, o episódio vai ser bom hoje, hein? Tranquilidade só. O que é aquilo? Que isso, é lixo? Uma carta aqui dentro. Será que é uma carta de amor? Uma autobiografia de alguém que se perdeu no mar. Não viaja, vai. Que emocionada. Abre você, vai. Eu? É. Bom, já abri muitas garrafas especiais, mas essa daqui é indescritível. Estamos chegando. Virou programa de terror. Não. Pode ser que eles já tenham chegado. A gente nem sabe de onde veio. Gente, Ou não. o que é isso? O programa virou de terror. A produção falou que ia ser um programa pé na areia, calminho, tranquilinho. O que botaram na nossa cerveja, gente? A Cerveja Explica chegou à cidade de São Sebastião em busca do sol que nos faltava. Xiii, Silene, acho que não vai rolar não, hein? Se você já frequentou o litoral norte paulista, já deve ter ouvido falar de muitas dessas praias sem nem saber que é tudo da mesma cidade. Durante a alta temporada, quase 1 milhão de pessoas chegam por aqui. Antes da colonização dos portugueses, essa região era habitada pelos tupinambás, que viviam nas terras ao norte, e pelos tupiniquins, que viviam nas terras ao sul de São Sebastião. Mas os portugueses chegaram, e também os holandeses, ingleses, franceses, empresários, construtoras, rodovias. E essa região tem sido desde então um local de muitas disputas. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos começar do começo ou do nosso começo aqui? Cerveja e praia. Tem ou não tem tudo a ver? Olha a cerveja! Cerveja geladinha! Cerveja e praia, combina ou não combina? Combina muito. Como diz uma tia minha, harmoniza e orna. Não, E o que combina com praia pra você? sol. Sol combina. E não tá muito bom esses dias, não. É bem melhor tomar uma na praia do que em casa. Você toma uma cerveja, aquele tempo quente, aí você já vai refrescando e vamos que vamos. Calor, né? O paladar da cerveja refresca, né? Entendi. Às vezes eu nem lembro que existe. Mas aí você vê outra pessoa tomando. É uma fraqueza de caráter, eu acho. É gostoso, É? relaxa. A Marizia faz isso, né? Ai, a Marizia. Sabe que toda vez que eu venho pra praia, eu fico tentando imaginar como é que seria esse lugar aqui antes. Antes quando? Antes da chegada dos portugueses. É uma maluquice, eu sei. Mas eu fico às vezes sonhando com isso, sabe? Como é que seria esse lugar se as navegações europeias não tivessem chegado até aqui? Ah, certamente esse lugar seria muito diferente do que a gente vive. Outro idioma, outra cultura, outra política. E essa cerveja que a gente está tomando seria bem diferente também. E qual cerveja a gente estaria tomando? Olha a titia puro milho! Tem cauim geladinho de caju, de mandioca e de milho! A cerveja é uma bebida alcoólica fermentada a partir de grãos ou tubérculos. Uma bebida resultado da transformação fermentativa de importantes alimentos civilizatórios. Da cevada e do trigo dos povos assírios, sumérios, babilônicos e egípcios, e em tempos mais tarde também dos povos europeus, ao sorgo dos povos africanos. Do arroz dos povos do Extremo Oriente ao milho dos povos andinos ou à mandioca dos povos amazônicos. Na América Latina, a chicha é a cerveja andina e o cauim é a cerveja amazônica. Na cultura indígena, antes da colonização portuguesa, a cerveja era feita da fermentação da mandioca e do milho, principalmente entre os povos tupinambá. E o modo da fermentação era um tanto peculiar. Cabia às mulheres da aldeia mascar a mandioca para depois cuspi-la em uma vasilha. A massa mascada era mais tarde colocada para ferver com água e a mistura era então guardada em outras vasilhas e enterrada para dar início à fermentação. Esse é o cauim, que assim como o caxiri e a chicha, são bebidas nativas do Brasil chamadas de cervejas ensalivadas. Ensalivadas? Tipo cerveja feita de cuspe mesmo, né? Sim,
Mas não é que você bebe diretamente depois de cuspir aquela massa. Primeiro ela é fervida com água e assim esterilizada. Então não faz mal. Mas é curioso como a gente rejeita essa ideia, não? Sabe que um viajante chamado Jean Delery, ao chegar em terras brasileiras em 1556, comentou o aspecto da mastigação da mandioca na feitura do cauim pelos indígenas. Para esses leitores que repudiam a ideia de beber o que outra pessoa mastigou, deixe-me lembrá-los de como o nosso vinho é feito pelos camponeses, que amassam as uvas com os pés, às vezes usando botas. Assim como dizem que a fermentação purifica o vinho, podemos assumir que aquele cauim se limpa também. Cada sociedade tem seus próprios regimes etílicos, formas de pensar e viver o consumo de álcool que dão sentido a uma ação que é basicamente tomar algo para alterar o estado de consciência. Porém, esse consumo nunca deixa de estar dentro de um contexto cultural. As cauinagens, por exemplo, eram rituais etílicos em que povos indígenas consumiam grandes volumes de cauim. Essa bebida estava presente em todo evento importante, fossem casamentos, funerais, conquistas ou derrotas. A luta contra a cerveja dos indígenas foi provavelmente a tarefa mais difícil com a qual se depararam os missionários no Brasil, porque consideravam as cauinagens demoníacas e palco dos maus costumes dos nativos. E se queriam converter os indígenas ao cristianismo, eles precisavam destruir as bases fundamentais da sua cultura. As bebidas tradicionais foram então atacadas e extintas, deixando um vácuo etílico que lançava os indígenas para o espaço cultural europeu. Obviamente, o Brasil mudou muito desde então. E o litoral brasileiro nem se fala. E hoje, particularmente aqui no litoral do estado de São Paulo, temos a presença da riquíssima cultura dos caiçaras. Essa comunidade é considerada um dos últimos traços visíveis do momento de criação do povo brasileiro. Ela é formada pela mescla de indígenas, portugueses e africanos, principalmente quilombolas. E por séculos, esse povo litorâneo viveu isolado numa faixa de terra entre o oceano e a Serra do Mar. O caiçara sempre sobreviveu aqui, sempre teve sua vida simples, sabe, de luta, de plantações, né? Aqui a costa de São Sebastião inteira, eles abasteciam o mercado de Santos com a cultura da banana. Era assim, quando a rodovia veio para cá, e veio essa lei que foi proibida de ir plantando os bananais e fazendo plantações, o caiçara ele deixou muito, entendeu? Como não tenho o que fazer, vou vender minhas terras. Só que depois é que eles viram, quando foram construídas as casas, tudo, né, dos turistas que vieram para cá, eles viram o quanto que foi perdido. Eu vim naqueles ônibus clandestinos. Uma mulher mandou eu me buscar, me enganou, falou que eu ia ganhar uma boa grana aqui. Aí eu comecei a pescar, já tem 11 anos já, pescando. Mas é gostoso ficar no mar pescando, aquele vento 4 horas da manhã, assim, de 5 horas, batendo na cara assim, sabe? Aí ele vai pilotando, eu vou na frente. E puxar a rede é coisa boa. Aí a cultura caiçara é assim, é viver no mar pescando. E se eu pudesse lhe traduzir em um estilo de cerveja? Que cerveja você seria? Estamos aqui com Camila Aquino, uma moradora da região de São Sebastião, tem mais vida aqui em São Sebastião que fora dela, muita coisa para nos contar. Mas antes de começar a ouvi-la, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa bebida. Num primeiro momento, a gente aqui suscitou a possibilidade de ser um saquê, uma tequila. Essa é uma cauim, uma cerveja fermentada a partir de mandioca. Pouca força alcoólica, não é? Sim. Mas dá para perceber. E lembra polvilho doce, não sei se vocês... doce. Tem um final de jamais boca doce. diria que é da mandioca. Frisante, assim, bem leve, delicioso, surpreendente. Uma saudação à mandioca. Completamente. Agora eu acho que a gente está inspirada o suficiente para você falar e para nós ouvirmos. O que lhe trouxe para essa cidade? Eu nasci em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, e depois que meu pai se aposentou, ele era petroleiro, ele decidiu que queria morar perto do mar e abriu o mapa e escolheu São Sebastião. Então, em uma semana a gente estava aqui. Eu fiquei aqui 2 anos e saí para fazer faculdade.
Fiz faculdade de Relações Públicas, mas aí eu trupiquei num caiçara, menina. E aí eu já comecei a me organizar para procurar emprego por aqui. Então eu fui meio que permeando oportunidades de trabalho para poder ficar aqui. Eu não queria sair do território, né? Engravidei em 2010 e aí a minha filha faleceu no dia seguinte do parto. Eu comecei a estudar, eu fui pegar o prontuário dela, eu fui ler o que tinha acontecido. E eu comecei a descobrir que muitos procedimentos que tinham sido feitos não eram recomendados mais. E aí eu comecei a entender que talvez a minha filha tivesse sobrevivido se eu não tivesse sido vítima de um sistema que não ouve a mulher, que não presta atenção no que a mulher está falando. E aí foi um mergulho, assim, não tinha mais volta. Primeiro eu fui para o Conselho Municipal de Saúde, eu participei do Comitê de Análise de Morte Materna e Infantil do hospital, comecei a receber muita denúncia de violência obstétrica. E aí onde eu conheci uma mulher maravilhosa, que é a Priscila Siqueira. Depois que você ouve uma palestra da Priscila, ela racha a sua cabeça ao meio, assim, e de abrir os olhos para uma realidade de violência da mulher que muitas vezes a gente enxerga, mas o cotidiano vai sufocando a gente, né? A gente vai vivendo, vai vendo aquilo e vai passando. E eu decidi que eu não queria mais ficar só olhando aquilo. Depois eu fui para o Conselho do Direito da Mulher, comecei a fazer palestra nas escolas sobre violência de gênero, sobre educação sexual para adolescentes. A inspiração primeira foi Priscila Siqueira. E de lá para cá vocês trabalham juntos. Eu fui participar com ela da AMES, que é a Associação de Amparo à Mulher Sebastianense. E aí eu fui descobrir que ela tinha feito um trabalho de assessoria para Glória Pérez, para aquela novela Salve Jorge, que falava sobre o tráfico de pessoas para exploração sexual. E a nossa região, infelizmente, ela é rota de aliciadores por causa da proximidade com a Dutra e do Porto de São Sebastião. É uma região de muita vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade facilita com que as pessoas acreditem em propostas do tipo, vamos para a Europa, você vai trabalhar como modelo na Turquia. E é muito difícil que essas meninas e mulheres sejam resgatadas, muito difícil. Então, o principal trabalho é na prevenção. Palestra, informação, falar sobre isso. As coisas não acontecem do dia para a noite, né? Existe todo um processo burocrático para você fazer, para você realizar mudanças. E eu estava extremamente chateada e a Priscila olhou para mim e falou, gatinha, essa luta não é para nossa geração. Essa luta é para tua filha, para tua neta. A gente tem muitas leis que foram feitas que deram suporte para as mulheres. Muitas mulheres que ascenderam para representar as mulheres e que estão ocupando os espaços de poder, que estão decidindo, né? Mulheres decidindo por mulheres. As mulheres têm que ter a resiliência de perder, mas continuar. Que a gente perde muito e isso vai desestimulando. Sim. A luta que a gente perde é aquela que a gente abandona, né? Sim. Sabendo que a luta continua, que não é você que vai colher, como que você faz para achar essa válvula de escape, para seguir sua vida, para sorrir, para se divertir, para ver a beleza que existe ao teu redor, assim? A gente tem uma vivência muito grande na cidade, né, do que a cidade tem para oferecer e não só a praia. Dia que tá chovendo, a gente pode ir no mangue para pegar bibigão. É muito que eu aprendi com meu marido isso. Porque ele é caiçara, então eu aprendi com ele perceber as estações do ano chegando, o vento que entra. Esse aqui entrou de sul, então o mar vai ficar agitado. A cultura caiçara, do ponto de vista gastronômico, também tá no seu cotidiano? De que maneira você se relaciona com a gastronomia? E, às vezes, quando a gente ia comer peixe, os caiçaras costumam chupar os ossinhos, aquela cartilagem, que é o que tem mais sabor ali no peixe, né? E eu achava aquilo esquisitíssimo. E aí, a primeira vez que eu me percebi, assim, eu falei, eu acho que eu já introjetei esse negócio. Porque eu me peguei chupando o ossinho. Eu falei, nossa, eu já caiçarei já. Eu introjetei, sim, a culinária caiçara e acho maravilhoso, adoro. Ainda que a gente pudesse colocar muito da gastronomia caiçara com a Cauim, eu acho que eu consigo lhe alcançar de outra maneira, talvez. Apresentando um estilo de cerveja vai por outro caminho. Mas quem sabe eu não consigo encontrar o seu sorriso de novo. Sim. E o seu também. Passar por São Sebastião e pensar em uma bebida que não seja uma bebida originária, para mim seria impossível. Propus o Cauim como uma bebida de início do nosso bate-papo, trazer a ela outra bebida, outro estilo de cerveja que vem da forte influência europeia,
mas que vem com um outro olhar sobre as cervejas, também fazia parte de um objetivo de traduzi-la com a potência, com a força, com a ousadia com a qual ela se apresenta no mundo. Pois eu venho com muita personalidade, com muita complexidade. Uma pessoa que tem diferentes facetas e precisa definitivamente do tempo para ter se desenhado. Bom, essa cerveja é uma Barley Wine. Eu trouxe ousadamente da minha adega. Ela é envelhecida há 18 anos, do lado da Cauim, porque são duas leituras muito diferentes de uma mesma bebida. Como a Cauim, uma bebida fermentada a partir de tubérculo, de um tubérculo muito importante aqui da região, da América, e aqui uma bebida fermentada a partir de grãos, de alguns grãos muito importantes da região europeia. Ambas cervejas, e ambas completamente diferentes. As complexidades numa bebida também vêm de um ingrediente que muito poucas pessoas têm o hábito de pensar no caso das cervejas, que não são as matérias-primas clássicas, que não são os processos normalmente utilizados, mas é a paciência humana. Saúde. Saúde. Nossa, eu me senti lisonjeada agora pela escolha da cerveja. Ela tem uma marcação muito forte de grãos, malte de cevada sobretudo aqui. Notas tostadas, final de boca ficam muito marcadas, cacau, café. Torrado eu senti. Sim. Eu não consigo nomear, mas quando você fala, eu falo isso. Ela é doce ao mesmo tempo. Isso que eu ia falar, tem um caramelo? Tem toffee caramelo, tem frutas secas. São várias camadas, Sim. assim, de sabor, né? Sim, sim. Chocada. E eu diria que esse queijo vai pelo mesmo caminho, porque queijos azuis também precisam de tempo de maturação para entregar essa pungência que ela apresenta. O que eu sugiro antes de colocar na boca, eu sei que vocês estão aí todas cheias de água na boca, dá um gole da cerveja, mais um gole. Doçura, acidez, amargor, sobretudo doçura, frutas secas escuras, passas, figo seco, queijo na boca. Existe esse contraste sal do queijo e doçura da cerveja, é o primeiro ponto de contraste. Agora, a gente pode levantar ainda mais essa nota cítrica, por exemplo, da cerveja, que está um pouco oculta aqui, eventualmente, com a geleia. Então, eu sugiro agora um novo bocado. E dessa vez, os pedacinhos com um pouquinho de geleia. Nesse caso, é geleia de laranja, com casca de laranja, então uma geleia com cítricos muito marcada. E vai levantar essas notas cítricas da cerveja também. No nível de harmonização molecular é uma coisa meio maluca, mas isso acontece mesmo. As moléculas se encontram, a gente não consegue nominá-las, a gente não consegue enxergá-las, mas elas se revelam porque elas se encontram mesmo. E a gente, puxa, tem uma sintonia aqui, eu não tinha a menor ideia. É uma experiência tão diferente, porque eu não imaginava que a cerveja pudesse ter tantas nuances, assim, a serem reveladas, sabe? Com uma cerveja que mais parece um conhaque, com um queijo que normalmente está associado ao inverno. Nossa, o tempinho tá perfeito, né? Tá. Encaixa muito essa chuvinha. Nossa, maravilhoso. Saúde. Au, cerveja artesanal. Olha o raio gourmetizado passando pela sua praia. IPA na Chulipa em promoção. Compra uma, leva outra promoção. Será que eu tomo uma IPA na praia? Sabia que IPA, IPA, India Pale Ale tem tudo a ver com o mar? Sério? Sério. Esse estilo nasceu no século XVIII por uma demanda de levar cervejas de melhor qualidade para as Índias nas expedições da Inglaterra ali. As cervejas não aguentavam, eram viagens extremamente longas, extenuantes, quentes.
e as cervejas estragavam nesse caminho. Eles encontraram uma solução que foi colocar mais lúpulo na receita. O lúpulo imprime amargor e aroma, mas também é um conservante natural, então as cervejas elas aguentavam melhor nessa viagem e chegavam ali muitíssimo melhores em qualidade e também cheias de personalidade. Uau. Nessa mudança de receita surgiu um novo estilo inglês, de Pale Ale a India Pale Ale. Obrigada por assistir a este episódio de A Cerveja Explica. Na página do nosso site, você encontra mais informações sobre estas histórias e cervejas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos. Nas redes sociais, A Cerveja Explica está no Instagram e no YouTube. É só procurar por @acervejaexplica. Quem bebe menos, se diverte mais. Aprecie com inteligência.